Primeiro, agradecer a equipe de suporte, né? A equipe da Hubs. Hoje na Hubs a gente tem uma equipe que está trabalhando diretamente para a produção de soluções para discutir a questão da pandemia, de inteligência. A equipe, agradecer a Thaís, que é quem cuida aí das nossas mídias sociais, cuida das ações de marketing da Hubs. Então, obrigado, Thaís. Thaís está aí de suporte para apoiar a gente. Obrigado a todo o time da Hubs que vem trabalhando nos último ano, né? A gente tem tido um ano muito intenso, por estar trazendo soluções para a questão da pandemia. Então, isso chama muita responsabilidade e agradeço a todo mundo, tá? Mas hoje, já dando início aqui, tá? Eu queria falar um pouco sobre como que nós podemos trazer mais inteligência para o processo de distribuição das vacinas, tá? Essa, eu acho que é a grande fala aqui. Eu vou tentar organizar minha fala de maneira bem objetiva, de maneira bem exemplificada, porque o assunto é sério, o momento é agora, e a gente precisa refletir algumas coisas que estão acontecendo e que muitas vezes não passa na grande mídia. A gente não está fazendo essa discussão, óbvio que diante de muitas coisas que competem, né, de informação, e aqui a gente se sente num papel de falar um pouco sobre a importância de pensar espacialmente, pensar geograficamente, pensar com inteligência de dados. Dentre as ciências que podem contribuir para a gente melhorar esse momento, está a ciência do dado, a ciência espacial. Todos os cientistas da informação, cientistas de dados, pessoal de TI, têm dado contribuições também nesse momento. Principalmente agora, onde eu tenho que fazer com que a informação chegue correta até as pessoas, que a vacina chegue até as pessoas. A gente vai discutir um pouco isso. Eu vou tentar manter uma fala, que ela vai ser uma fala importante já colocar isso, tá? O assunto é polêmico. O assunto ele é do momento, ele é urgente. Eu quero trazer aqui um posicionamento técnico, científico, com embasamento para as questões que vão ser colocadas, né? Então, não há aqui uma intenção de fazer julgamentos políticos partidários, não é aqui a minha intenção, mas eu tenho que trazer exemplos e lidar com os fatos das coisas que não estão acontecendo, né? O que o Brasil poderia estar fazendo e ainda não conseguiu articular para fazer. Então, isso aqui eu quero trazer um posicionamento ao tom de colaboração para que a gente consiga. Nesse momento, acho que ganham todos, se nós conseguirmos contribuir, cada um com o seu tipo de conhecimento, com o seu tipo de colaboração, tá? Então, vamos fazer aqui uma primeira introdução para essa fala, e nessa fala eu queria começar contando uma historinha para vocês, tá? Essa história, para quem aí quem conhece a Ilha de Páscoa. Conhece? Já ouviram falar nisso? A Ilha de Páscoa. A Ilha de Páscoa está no Oceano Pacífico, é um ponto hoje pertencente ao território chileno, mas tem uma curiosidade na ilha, né, que me atrai há muito tempo já, que são aquelas estátuas gigantes que tem na Ilha de Páscoa, né, chama moais, e esses moais têm uma série de curiosidades sobre eles, porque eles são gigantescos, tá? Eles pesam toneladas, seria impossível, né, pelo tempo em que eles foram feitos, que eles utilizassem, né, grandes máquinas, grandes infraestrutura, porque é algo que remete aí, tem datações diferentes, 1200, 1300, 1400, de quando que eles começaram a construir aquelas grandes esculturas. Mas o que eu quero chamar a história aqui da Ilha de Páscoa? Tem um
um livro que eu gosto muito, inclusive feito por um estudioso, um geógrafo, que ele chama Colapso. Eu queria começar falando sobre isso. O livro do Gerard Diamond, ele escreve num livro chamado Colapso. Nesse livro, Colapso, ele traz uma série de discussões, tá, que envolve por que algumas sociedades entram em extinção, por que ocorre o colapso de algumas sociedades. E aí, ele traz o exemplo da Ilha de Páscoa, que discute. A ilha foi dividida em tribos e cada trecho da ilha tinha um recurso. Umas tinha a rocha, tinha o mineral mais adequado para poder fazer essas grandes esculturas. A outra tinha as florestas, tinham os recursos para alimentar a população. Uma outra tinha um outro tipo de rocha, que era uma competição de quem construía mais alto, né, os moais, que colocava como se fosse tipo um chapéu feito de outro tipo de rocha. Uma outra era quem tinha a única saída de barco, né, que saía da ilha para ir pescar e trazer alimento do mar. E no fim, a Ilha de Páscoa tinha, se eu não me engano, 12 ou 13 territórios que precisavam ser compartilhados, apesar de cada um viver em um determinado trecho desse território. E assim, a comunidade da Ilha de Páscoa conseguiu viver um apogeu e construir coisas fantásticas, isolada, uma micro-ilha. Eles não perceberam, essa é a principal hipótese, de que os recursos estavam se acabando até que eles entraram em colapso, né? Quando foi uma embarcação inglesa, se eu não me engano, James Cook chegou por volta de 1700 lá na Ilha de Páscoa, já era uma sociedade, sabe, minguante, bem menor do que aquela que chegou a viver na ilha. Eles fizeram vários estudos para isso. Mas eu quero trazer essa reflexão da Ilha de Páscoa, porque nenhum território é autossuficiente. Eu vou repetir. Nenhum território é autossuficiente. E precisamos viver em um conceito de comunidade, de cooperação. E hoje a gente vive um fenômeno chamado pandemia, que na definição diz que é um problema global. E o que a gente está fazendo? Dividindo os territórios, cada um tentando achar a sua solução. A gente já percebeu que a disponibilização do recurso que está em um lugar precisa ser consumido por um outro lugar, que precisa de outro insumo, que precisa da logística, passar por diferentes territórios, que se todo mundo não se cuidar, eu não tenho a resolução do problema. E é um problema de dispersão global. Então, eu quis fazer essa analogia com a Ilha de Páscoa para que a gente não se torne, né, um episódio, um capítulo de uma próxima versão desse livro chamado Colapso, que é porque algumas sociedades entram em colapso. Tá? Então, primeira discussão, não há barreira territorial para discutir problemas de escala global. Não há barreiras departamentais para discutir problemas estruturais. Nós precisamos atuar no nível de convergência das melhores práticas, dos melhores conhecimentos. Isso aí me chama a atenção, e está todo mundo acompanhando, eu quero entrar em detalhes sobre como que nós podemos melhorar as ações feitas aqui no Brasil. O que pode ser feito a nível de território nacional, baseado nas boas práticas do que está acontecendo no mundo, né? Há essa expectativa da gente estar alguns meses atrás, né, do que alguns países já fizeram, tanto para o combate à pandemia, quanto agora para a questão da vacinação. Como que o governo brasileiro
pode fazer, né, como que ele pode se manter. E aí a gente tem essa discussão que eu queria trazer uma discussão de que é inteligente pensar em blocos, né, para que tenha sinergia. Os países todos que começaram a se organizar primeiro e deveria ter uma grande consciência global do que fazer, na minha opinião, os órgãos supranacionais estão falhando neste momento, porque os países que têm as condições de comprar determinada quantidade de dose, fazer mais investimentos, estão exercendo, né, a sua autonomia, isso prejudica uma distribuição mais humanitária para lidar com o problema. Então, essa é uma outra discussão. Eu não vou ficar tanto aqui no nível global, eu quero chegar no nível regional e local. Tá? A gente tem a discussão dos BRICS. Os BRICS é um bloco econômico feito por países emergentes, forte, é um bloco forte. Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul tem buscado, então, criar um tipo de parceria entre eles. Olha o que está acontecendo. Nós estamos dependentes de vacinas que não estão sendo produzidas aqui no Brasil, porque há insumos na China. A vacina de Oxford, né, em parceria com a AstraZeneca, que vem para o Instituto Fiocruz, precisa estar sendo produzida na Índia. E a gente tem, então, dos países do BRICS, né, o Brasil é o único que ainda não tem uma vacina própria. Né? A gente teve ali o caso, a África do Sul já tem, a Rússia tem, a Rússia está até trazendo mais de uma vacina já para ser aprovada, vacina produzida na Índia, vacina produzida na China. O Brasil, a última informação que eu fiz aqui, eu fui buscar nas fontes oficiais, existem vacinas próprias sendo desenvolvidas em estágios anteriores do desenvolvimento. E é bom que todo mundo consiga trazer várias soluções. A discussão aqui não é nem quem tem a vacina, que uma vez que a gente se compara com pares, né, e o Brasil poderia se comparar com os seus pares do BRICS, ele está passos atrás da produção, da distribuição, da autonomia para conseguir tomar essas decisões e reforça ainda mais essa necessidade da parceria global, né? A gente pensar em ações globais para fazer. Enfim. Dando um pouco mais aqui de continuidade para o tema, se a gente pensar que as ações isolacionistas, elas não vão gerar soluções colaborativas. Se cada um quiser resolver o seu problema de maneira isolada, não teremos a resolução do problema. Isso serve para nível global, serve para nível de blocos econômicos. A gente deveria pensar como pensar e resolver o problema na América do Sul. Isso serve a nível nacional. Né? O Brasil, sendo um país de uma potência em vários aspectos de dimensões continentais, o Brasil tem a complexidade, o Brasil tem a desigualdade, o Brasil tem a extensão de um continente. Me chama a atenção agora, para falar mais especificamente sobre a nossa logística de vacinação, a inteligência para fazer a logística de vacinação, que muito tem se comemorado e muito se esperava para o início da vacinação. Eu também estou super satisfeito, super feliz. É algo a se comemorar? Sim. Mas a imunização de população, a imunização da população brasileira ou do mundo vai acontecer quando a gente estiver próximo de 90% da população imunizada, com a segunda dose. E a gente está agora, ainda não fez uma semana que a primeira pessoa foi vacinada. Então, eu chamo aqui primeiro um olhar crítico para que a gente não fique comemorando de maneira desproporcional algo que deveria estar sendo discutido, que é quando terá
a pessoa que vai tomar a vacina para ser considerada 90% da população brasileira com a segunda dose. Mas, Júlio, isso vai acontecer em segundo semestre desse ano, 2021? Júlio, isso vai acontecer no primeiro trimestre de 2022? Júlio, isso vai acontecer no final de 2022? Quem tem que responder essa pergunta é quem está fazendo o planejamento, a estratégia, a visão a curto, médio e longo prazo desta campanha de vacinação, de imunização em massa. Parece que a gente está fazendo uma corrida para iniciar, para começar, para falar que tem, todo mundo querendo sair na foto de que vacinou a primeira pessoa na sua cidade, no seu estado. Eu volto a dizer, maravilhoso isso. Maravilhoso isso. Qual é o compromisso de todos da sociedade, do órgão público, da iniciativa privada, do terceiro poder, das ONGs, da mídia, da população, da sociedade civil, em um compromisso nacional para que tenhamos 90% da população imunizada. Quando eu trago essa discussão, ela é uma discussão para que... E outra coisa, vocês podem fazer perguntas, tá? Vocês podem fazer perguntas aqui, eu vou respondendo no decorrer das falas. Mas o que eu queria trazer aqui é, quando a gente pensa, e eu fiz uma análise do Plano Nacional de Vacinação, a gente está hoje, o que me traz para estar aqui falando isso com vocês, é que eu sou geógrafo, com mais de 20 anos de experiência para lidar com informações espaciais para tomada de decisão, atuando na área de tecnologia, então como que os dados tramitam para que essas decisões possam ser tomadas, tá? Atendendo os setores públicos, e o que eu posso dizer até aqui é que antes de discutirmos a vacinação, quando a gente ainda estava discutindo o fluxo da informação da pessoa que dá entrada no hospital, que tem os sintomas, que precisa fazer a testagem, que precisa do oxigênio, nós estamos no nível da sobrevivência. O que é estar no nível da sobrevivência? A situação é tão caótica, a situação é tão desarticulada, falta tanta informação em respeito a todos os municípios que a gente monitora, todos os consórcios de municípios que a gente apoia, a todos os apoios institucionais que a gente faz. Eu não quero aqui citar nomes de problemas que a gente percebe, mas falta o básico. Se tivesse uma planilha de Excel para fazer um controle em alguns locais, levanta a mão para o céu e agradece. Não há. A gente está falando que a gestão da informação do status da pandemia a nível municipal, em muitos municípios brasileiros, o Brasil territorialmente, com uma grande quantidade de municípios abaixo de 100 mil habitantes, não há a mínima qualidade do fluxo da informação. Foi preciso que a gente implementasse sistemas básicos de controle, registro, compartilhamento, visualização. Então, isso eu estou falando de uma situação prévia à vacinação. Quando a gente começa a organizar os dados, a mídia tem feito um papel interessante nisso, de criar o consórcio de mídias, quais são as informações que se descompassam, né, das informações do Estado, por questões até de fluxo disso, a gente percebe então que a gente já falhava. A gente falha na capacidade de prever a quantidade de leitos. A gente está falando de pessoas que precisam ser internadas. Então, imaginem como está sendo, como será, né, o grau de expertise, de inteligência
para conseguir fazer que chegue a vacina de maneira correta a todo mundo que precisa. Aqui é um nível de preocupação. Tem solução? Tem. Tem como ajudar? Tem. Tem exemplos bem-sucedidos? Tem. Eu não quero aqui trazer a noção da exceção, tá? Mas o que acontece hoje, e aí eu quero trazer aqui reflexões para essa comunidade que está escutando aqui, é que o Plano Nacional de Imunização, tá? Ele prioriza, categoriza, tá? Aspectos, eu vou chamar aqui não espaciais. E não é que é mais complexo lidar com isso. O primeiro grupo de priorização, profissionais da saúde que estão na linha de frente, eu acho muito coerente, faz parte do que o mundo está fazendo. Os idosos, priorizações tem uma subdivisão que está sendo implementada. Acima de 75 anos, de 70 a 75, de 65 a 70, de 60 a 65, os idosos que moram em lares permanentes, que estão nos asilos, a população indígena, enfim, há essa definição dos grupos prioritários para a primeira fase de vacinação. A primeira fase de vacinação, ela está sendo subdividida, né, internamente. O que eu acho que, olhando por esse aspecto, faz todo sentido. Minha discussão não é sobre isso. A minha discussão é que há a ausência de dizer quais são os locais prioritários. A gente fez um estudo, a gente trouxe um estudo que está sendo feito internacionalmente, que ele vai estar discutindo o risco, quais são as comunidades que mais sofrem com o vírus, onde tem a maior taxa de morte por 100 mil habitantes, considerando a média móvel dos últimos 14 dias, mais o atual nível de casos confirmados, né, da taxa de transmissão diária. Esse cálculo gera um indicador que a gente percebe um risco de transmissão. E ele tem patamares, né? A gente está publicando um mapa, né? Um mapa dinâmico, um mapa web, né? Que exatamente mostra isso no estado de São Paulo. Quais são, dentre os municípios, aqueles que estão nas piores condições? E aqui fica uma reflexão que se a gente faz um grande esforço de logística para fazer a vacina chegar em todos os territórios nacionais, em todos os estados, em todos os municípios, eu acho de maneira... olhando por um pilar, é interessante, né? Dá um quê de isonomia. Todo mundo vai receber ao mesmo tempo, proporcional à sua população, a quantidade de vacinas. Mas quando eu parto do princípio de que falta vacina, a gente tem... eu vi um exemplo outro dia que, para mim, esse exemplo ele é fundamental. Imagina que a gente tem uma floresta pegando fogo, a gente está vivendo um incêndio numa floresta, a gente precisa trazer um caminhão-pipa, alguns caminhões-pipas para apagar o fogo, os bombeiros têm que vir trazendo por helicóptero produtos químicos que vão retardar a aceleração, tem um monte de voluntário ajudando, está acontecendo um monte de coisa. O que nós temos até agora? Um balde. E tem vindo poucas pessoas com um balde para apagar o incêndio na floresta. A discussão aqui é que bom que chegou a água. Nós não vamos comemorar. Não há reclamação por isso. Mas eu pergunto, onde eu deveria começar a jogar esse balde de água? Eu deveria, então, pegar o balde de água
dividir em colheres e ir jogando na floresta? A minha metáfora aqui ela é quase que uma reflexão que se eu pego uma colher de um balde de água e jogo na floresta em incêndio, a probabilidade dessa água evaporar antes de resolver o problema de apagar o fogo é altíssima. Volto a dizer. Se chegar uma vacina, 10, número pequeno, 100 vacinas, nós estamos aqui discutindo, as pessoas falam assim, nossa, veio 5.000 vacinas para o meu município. Pela proporção da população na escala de milhões que deveriam ser vacinados, a gente está nessa proporção. E só essas pouquíssimas pessoas se vacinam na primeira dose. O risco ainda de contágio, o risco ainda de transmissão, não tem ninguém imunizado até a segunda dose. Eu vou jogar aqui ainda essa proporção da eficiência e da eficácia, que já está, o que é aceitado pela bibliografia, pelos estudos epidemiológicos. Mas se isso demora mais de 1 ano para acontecer, a primeira fase, o grupo de risco, os profissionais da área da saúde e os idosos, se só eles demorarem mais de 1 ano para se vacinar, nós não teremos um efeito bem sucedido. Então, aqui a gente tem uma discussão que é a necessidade de acelerar a quantidade de vacinas que chega, de produção própria no Brasil, de trazer outras vacinas de outros locais, há outras vacinas feitas pela comunidade europeia, há outras vacinas feitas nos Estados Unidos, há outras vacinas feitas na Rússia, há outras vacinas feitas no mundo. O Brasil, pelo contingente populacional que tem, 210 milhões de população, deveria estar discutindo ter todas as vacinas possíveis. Né? Eu sei que esse processo está sendo discutido, meu método aqui não é que não está sendo feito, mas que já deveria estar presente no país. Mas essa discussão, ela vai um pouco mais além, quando eu quero reforçar essa questão da logística de distribuição. Tem um estudo recente, acabou de ganhar uma premiação, feita por uma geógrafa, né? Pessoalmente eu não conheço, eu vi essa informação num grupo de discussão que eu participo, de profissionais da área da geografia, e eu vou dar os créditos aqui a ela. Eu tive acesso à publicação, à pesquisa, achei fantástico, tá? A geógrafa do Ceará, Sharon Dias, ela acabou de ganhar uma premiação, tá? Do International Development Research Center, que premiou o estudo dela sobre a relação entre o Covid-19, a presença e consequências do Covid-19 em relação às moradias de risco, em relação às moradias em piores condições. Se cada um de nós aqui que está assistindo essa live, que está aqui assistindo essa palestra, está numa casa que tem banheiro, que tem 2 cômodos, 3 cômodos, 4 cômodos, né, que tem condições de... que vive numa casa que tem 4 pessoas, uma família, né, até 4, nós estamos numa condição privilegiada. E esse estudo dela mostra quão rápido e quão fragilizado são as pessoas que moram nesses tipos de moradias em um efeito pandêmico. Então, a discussão é como priorizar a distribuição da vacina para este contexto. Eu tenho que pensar que muitos dos que receberão a vacina, nos critérios que estão sendo feitos, que são critérios não espaciais, a demografia ela é um elemento para fazer a proporção da distribuição, não é suficiente para a gente atingir o problema, dado o contexto de escassez da matéria, do insumo, da vacina. Se eu tivesse a abundância da vacina agora chegando nos milhões para executar esse plano de vacinação,
cientificamente, geograficamente, lidando com gestão de risco, faria sentido. E aí a gente vai pensar em grupos de priorização, né? Como que a gente vai fazer com a priorização da distribuição? Eu estou falando da distribuição que envolve custo logístico. Eu tenho que conseguir fazer com que determinado recurso chegue de uma central de distribuição na capilaridade dos municípios, tendo uma eficiência operacional. Quem primeiro vai receber? Quem está na minha linha? Quem está na minha roteiro de passagem? É um critério. Ou eu vou primeiro levar em quem mais precisa, onde mais estão morrendo pessoas, onde eu tenho maior proporção de idosos ou maior proporção de profissionais da saúde. Ou eu vou priorizar os polos regionais de atendimento de saúde pública. Uma região, ela tem um polo regional que recebe verba federal e estadual e atende os municípios menores vizinhos. Eu deveria priorizar esta região, porque ela não cuida só da sua população, ela cuida da população de toda a micro-região de saúde que ela está inserida. Isso não está contido no plano. Cada município vai brigar, vai exigir que tenha, nos critérios estabelecidos, a sua quantidade de população. Como que eu vou fazer para monitorar o grupo de risco? E aí já trabalhando até com a parte de gerenciamento. Quantos faltam receber? Quantos já receberam? Quantos já deveriam ter recebido, não receberam, porque por vários motivos não foram vacinados, não conseguiram, por vários motivos. Eu deveria chamar uma segunda fila, uma segunda ordem, né, de prioridade. A gente tem tantas questões para discutir que quando eu chego na escala regional dessas micro-regiões de saúde, eu deveria, então, trazer hierarquia. Quando eu falo hierarquia, há locais piores do que outros. Vale a pena trazer esse tipo de discussão para priorizar como iniciar a vacinação? E aí eu vou para um outro tema que chegou no meu município, tá? Vamos pensar que todas essas questões a nível global, nacional, estadual, regional, micro-região de saúde estão resolvidos. O que eu quero fazer agora é que há a vacina no meu município. Em qual posto eu vou tomar? A gente está monitorando alguns municípios que eles têm... Eu vou chamar aqui vou dar um exemplo, tá? Um município de 130 mil habitantes. Um município de um porte pequeno para médio, dependendo do contexto em que ele está. Tá? Pequeno para médio. Ele pode ter mais de um local de distribuição. Tem as unidades básicas de saúde, tem os pontos de atendimento, ele deveria centralizar as vacinas todas em um local só e a população se desloca até ele para ser vacinado, para esse ponto central. Ou ele deveria dispersar as quantidades de doses que tem para as demais unidades. Será que ele tem 10 unidades? Vou voltar a fazer a pergunta, tá? Quais são as características destas populações que, na escala municipal, deveriam estar mais próximos do local de vacinação? Eu tenho benefício em dispersar, porque eu evito a aglomeração da quantidade de pessoas para se vacinar. Eu tenho menor deslocamento, as pessoas andam menos distâncias para conseguir se vacinar, tende a ser mais rápido. Eu só vejo benefício, num primeiro momento, na capilarização. Adivinha qual é o problema? Originário que eu disse lá atrás. Falta gestão, falta informação, falta saber as unidades de saúde conversarem entre elas e saber quantas doses já foram feitas no lugar. Eu posso ter doses que vão, como acontece com remédio. Imagina um remédio que é menos perecível, né? Ele vence, ele deixa de ter sua função em um local dentro da cidade e no outro local da cidade ele falta, tem uma maior demanda. Porque não há como a gente
especula que possa ter um ideal fluxo dessas informações. A gente, então, vai correr um risco, eu volto a falar disso aqui em outra ocasião, de perceber que teve desvio, que teve roubo, que teve venceu, né, extraviou, que teve sobrou em um lugar e está faltando em outro, vai ter que mandar as pessoas mudarem de lugar. Então, quando isso acontecer, né, eu não estou nem discutindo se isso vai acontecer, não. Eu estou afirmando, quando isso acontecer, a gente vai perpetuar o impacto da nossa falta de informação integrada para tomar essas decisões, a falta de conhecimento espacial para priorizar essas decisões. Isso vai acontecer no nível da rua, no nível do postinho de saúde que todo bairro tiver. Tá? E aí, a gente tem que tentar trazer antídotos para isso, de já os municípios conseguirem... Vamos lá trazer de novo, né? No contexto da escassez. Se a floresta está pegando fogo, até agora chegaram poucos baldes que vão tentar apagar o incêndio, né, na floresta ali, vou chamar assim, naquela próximo da nascente. Eu ainda teria metáforas aqui para hierarquizar dentro da floresta, tá? Está mais próximo da nascente, enfim, critérios importantes que tem para priorizar, tem que ter priorização. A quantidade é insuficiente. Quando isso chega nos municípios, no seu município, a metáfora da colher para cuidar do problema, ela é muito grande, essa escala. A gente vai passar para a escala de conta-gotas. Né? Há municípios que vão receber, municípios com... Estou lembrando aqui de números referentes a alguns municípios que a gente atende, tá? E a gente está discutindo isso com os prefeitos. Estou discutindo... eu estou aqui trazendo essa minha preocupação, porque a gente tem falado com secretários de saúde, com prefeitos, com consórcios municipais, com departamentos de saúde, e eu vivo, tá, essas perguntas feitas por eles. Quantos profissionais de saúde nós temos? Então, imagina que um município, tá, que vai ter aí 50 profissionais de saúde, ele deve estar com os idosos, o município com 200 mil habitantes vai ter aí próximo de 20 mil idosos, 25 mil idosos, uma proporção demográfica brasileira, pensando aqui, estou fazendo um recorte mais para o Sudeste, para São Paulo, tá? Não está chegando essa quantidade de idosos. Então, ele tem que ser muito cirúrgico, desperdício zero. E, para não falar também na questão da transparência da informação. Como que a população vai conseguir monitorar, saber, olha, começou no meu bairro, começou na minha vizinhança, começou aqui tem hoje lá 200 vacinas, eu sou o 50º da fila, eu tenho que esperar a segunda dose. Tem como a gente implementar isso ainda? Tem como a gente antecipar a essas decisões, tá? A nível global, eu acho que a gente vai ter, infelizmente, a gente vai ter ainda muita bateção de cabeça, porque são entes independentes tomando decisões. A nível nacional, a gente precisa... há uma esperança que haja algum nível de boa notícia que se materialize, né? Não torço para nenhum governo dar errado. Quem perde é a população, mas com os absurdos que têm acontecido, né, nos níveis de governos, todos são impactados. Então, eu desejo que haja pelo menos uma boa notícia a nível federal nos próximos dias, para a questão da vacina. Quando eu chego no nível estadual, que haja uma revisão dos critérios de distribuição das vacinas para os municípios. Alguns municípios é simplista fazer só a distribuição por densidade demográfica. Eu posso trazer mais critérios para isso,
tá? A gente vai compartilhar na página da Hubs um estudo que a gente está fazendo, que ela discute como deveria ser a taxa de transmissão comunitária e o risco que cada município está em relação aos outros, para que a nível estadual possa ponderar isso. E quando eu chego no nível municipal, que a gente tenha uma melhor integração dessas informações a nível do postinho, a nível de como a população vai ficar sabendo de quando é a vez dela, para que não haja deslocamento indevido, para que não haja aglomeração. Tá? Tudo isso que a gente está falando está indo em um e-book, tá? Para informação. A gente vai estar compartilhando, aqui a ideia é compartilhar os bons cases, os bons casos, tá? Para que inspirem outros gestores, outros municípios. E eu queria agradecer aqui, tá? A presença de todos. Acho que essa é a mensagem. A gente até optou, diferente de outras webinars que a gente faz, outras lives, enfim, em fazer algo que seja mais essa conversa do que passar telas, do que mostrar os mapas. Mas isso tudo que eu falei aqui para vocês está exemplificado em projetos que estão acontecendo, tá? Onde a gente diagnosticou esses problemas e começou a trazer essas soluções. Então, integração com o local de vacinação, priorização a nível estadual, dimensionamento das populações de grupo de risco e por aí vai, tá? Então, vocês vão receber esses links, acessem na nossa página, no site, que vocês vão ver isso. Eu queria responder algumas perguntas agora que chegaram aqui, que possa ter, para a gente ficar dentro do prazo aqui de 1 hora, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo ver qual pergunta eu já posso responder. Dar o parabéns, né, pro Alexandre Boina, tudo bom aí em Jundiaí, cara? Espero que estejam bem aí. Falando que, o Boina falando que quer compartilhar, né, Boina? Gostaria de compartilhar com alguns gestores. Legal. Vai chegar aí esse link. Olha só, eu estou trazendo aqui uma provocação nessa fala, que se materializa, né, em aplicações que nós estamos levando para um conjunto de municípios. Isso que eu mostrei para vocês aqui, talvez eu vou fazer algo aqui que o pessoal que está acompanhando no Instagram, que a gente está com canais diferentes, talvez não vai conseguir ver, mas aí fica só o gostinho aqui para que os demais vejam, tá? Deixa eu tirar aqui o meu chat. Vocês estão vendo minha tela? Né? Então, aqui é um pouco disso que eu comentei. E aí, só eu não vou ficar mostrando a tela, não, porque não está todo mundo vendo nos dois canais, tá? O mapa que a gente fez para São Paulo, com a distribuição e aqui a concentração por taxa de transmissão, quais são os critérios que a gente usou para isso, né? As variáveis que a gente usou para poder fazer essa análise. Você vê que não é homogênea. A gente vai perceber que o consórcio do Vale do Paraíba, aqui, a Associação do Município do Codivap, a gente fez uma aplicação desses termos, desses conceitos que a gente está falando aqui, de como deveria ser uma priorização por micro-regiões de saúde e por município, tá? Então, vocês vão perceber que há uma diferença que se atenua da densidade demográfica ou da população. Eu tenho maior número de profissionais de saúde, eu tenho maior taxa de transmissão, porque atende os municípios do entorno. Então, é uma discussão nossa aqui de priorização, visão de priorização e depois de acompanhamento da vacina que tem. E quando eu chego na escala municipal, a gente está aplicando aqui alguns exemplos, tá? Para um município, que a nível de apresentação aqui é um município hipotético, tá? Estou falando do município de Jacareí, onde a gente pegou dados que estão disponíveis e mostramos um pouco de como deveria ser a quantidade de pessoas vacinadas por fase, por grupos de priorização, e como que eu poderia integrar uma unidade de atendimento, uma unidade de
de vacinação, aquela unidade teria quantas pessoas para se vacinar. E se eu for querer fazer, né, ainda mais uma vacinação de população, como que cada uma das minhas fases de vacinação, né, teria o impacto dessa população. Então a gente mapeou fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4, né? Quantidade de pessoas a serem vacinadas, como que elas estão distribuídas nos municípios, porque eu tenho essas categorizações. Os critérios de categorização estão no plano de imunização. O que falta no nosso ponto de vista aqui, é esse raciocínio, essa aplicação de inteligência da ciência de dados, do pensamento espacial geográfico, de como priorizar, dentre desses critérios, qual população deveria estar sendo vacinada, né? Até o ponto da gente conseguir fazer essa identificação de quais são as unidades de vacinação que tem mais ou menos postos de saúde. Então, eu mostrei aqui rapidamente, tá? Para o pessoal que está acompanhando no Instagram, tudo isso que eu falei, eu estou mostrando a aplicação para quem está acompanhando a gente aqui pelo webinar, tá? Trazendo um pouco aqui agora, de novo, eu queria abrir para perguntas e vou responder aqui alguns pontos, tá? Luiz Carlos, uma pergunta que pode ser boba, mas seria possível tomar a primeira dose e a segunda dose de outra vacina? Luiz Carlos, eu não acho boba a pergunta não, tá? Eu fiz essa pergunta a um epidemiologista, aos profissionais da saúde que a gente tem contato, e o que me responderam, tá, é que não é possível, porque o princípio ativo é diferente. Aqui eu vou completar com uma noção de bom senso, tá? Me perdoe se tiver algum epidemiologista aí, infectologista, para completar, tá? Eu entendo que eu até poderia ter marcas diferentes, desde que eu estivesse tendo o mesmo princípio ativo funcionando. Porque eles vão fazer com que o processo de imunização percorra o mesmo caminho, da primeira dose para uma segunda dose, né? Quando eu mudo o princípio ativo das diferentes vacinas, eu vou perder isso, né? Acho, até pelo que eu tenho acompanhado da bibliografia e dos temas, que das várias vacinas do mundo, vamos supor aqui que hoje o mundo tem aí 10 vacinas, 15 vacinas sendo feitas, algumas delas partem do mesmo princípio ativo, feito por laboratórios diferentes, tá? Mas é uma discussão que eu não sou especialista nessa área, viu, Luiz Carlos? Eu perguntei como cidadão também que vai lá tomar vacina no braço, tá? Mais alguma pergunta, gente? Quem quiser colocar alguma pergunta agora, aqui é a hora. Legal. O Dominique Silva Neto colocou aqui, gostaria de mapear a vacinação de cada município, assim poderíamos alcançar os 90%. Cara, você entendeu, cara? É isso que nós estamos fazendo. Para os municípios que nós estamos monitorando, para os consórcios de municípios que nós estamos monitorando, a gente está trazendo essa equação. Você terá 90% da sua população imunizada quando chegar a esta quantidade. No ritmo que estamos hoje, esta população vai ser em tanto tempo. Se aumentar a quantidade de doses, se não houver desperdício, se acelerar, X processo se torna mais eficiente, esse prazo pode cair. Então, para a gente trabalhar com uma faixa de imunização de população, uma faixa de imunização em massa, né? É preciso que a gente entenda o pior cenário. Eu acho que a gente ainda vive um contexto do pior cenário. Assim, o pior cenário era não ter iniciado a vacinação. Iniciou a vacinação. Genial, maravilhoso, parabéns. Dentro do contexto de inicialização de vacinação, nós estamos no pior cenário, que é a pequeníssima quantidade de doses sendo distribuída numa tal capilaridade, que eu entendo esse critério, mas esse é um critério num paradigma da abundância, que vai chegar mais vacina para todo mundo e todo mundo vai ser igualmente vacinado. No paradigma da escassez,
a gente corre o risco de alongar o período de imunização dos estados, dos municípios, dos territórios, porque a gente não priorizou áreas e não deu tempo. A vacina pode, inclusive, perder o efeito em quem tomou a segunda dose, porque só ela e um grupo muito pequeno tomou, a população continua transmitindo, o fluxo de pessoas sendo internadas e vindo a óbito continua o critério de fechamento econômico, porque a gente não está priorizando e sendo capaz de integrar. Mais alguma pergunta, gente? A Marli colocou aqui o município que possui registro próprio individualizado da aplicação de vacina, seria utilizada essa etapa para alimentar o aplicativo proposto? Né? É isso mesmo, Marli. Tá? Vamos lá. Olha só o que a gente está pensando. Quando o município efetuar a vacinação, né, que é o que eu estou entendendo aqui que é o contexto, o município que tem a base, que tem a integração, ele tem que começar a monitorar o que... Eu vou dar um exemplo, acho que vai ficar mais claro. Não poderia ser surpresa quem vai se vacinar. Não poderia ter a dúvida de quem vai se vacinar. Então, os municípios podem se organizar para isso. Nós vamos começar, neste período, a vacinar estas pessoas com essas características, nestes locais, neste momento, criar esse critério. É um nível de planejamento, previsão do que vai acontecer. A partir do momento que eu iniciei meu plano, e a primeira pessoa foi vacinada no município, a segunda, a terceira, a quarta, eu tenho que continuar monitorando. Quem já vacinou? Foi exatamente quem eu planejei? Estou atingindo a população de risco? Está havendo a diminuição da taxa de contágio dos profissionais de saúde? Dos idosos? Os idosos que vêm a óbito, todo mundo que vem a óbito, né, por complicações de Covid, mas há um grande número de idosos que vêm a óbito. Com a vacinação, está diminuindo. Os profissionais de saúde que ficam afastados de atendimento, que dá um outro problema estrutural, porque eu tenho um turnover, eu tenho uma troca de profissionais da saúde, porque eles estão no front, estão se contaminando, fica de quarentena, passa o período, volta, fora ainda os que vêm até as sequelas ou vêm a óbito. Então, eu preciso monitorar o pós-vacinação. Tá? E esta aplicação, esses painéis de monitoramento vão para os gestores, tá? Se o gestor monitorar este aspecto na escala da sua administração municipal, regional, estadual, ele vai conseguir tomar as melhores decisões. Opa, a zona sul da cidade está legal, está sendo vacinada, a zona norte ainda não. Vamos calibrar isso? Ou não está sendo efetiva a presença de tal comunidade. Tá? Eu vou tendo a informação para tomar a decisão. Eu planejo melhor, eu executo melhor o meu planejamento. Tá? Volto a dizer, num paradigma da abundância, como se eu não me faltasse vacina, cabe, e aqui não é um desrespeito a nenhum profissional da saúde, a ninguém que trabalha com o tema saúde nos municípios, tá? Não é um desrespeito, mas cabe o modus operandi que existe hoje. Que passa, falta, sabe? O orçamento. Eu estou falando da realidade que eu escuto de todos os municípios que a gente atende. No paradigma da escassez, estes desencontros serão fatais. Não pode, tem que evitar que ocorram. Tá? Eu estou querendo ver aqui se tiver mais perguntas. Gente, a gente está caminhando já de quase 1 hora de live, né? De pergunta. Tem alguma pergunta, equipe aí de apoio, que eu posso ter passado batido aqui? Eu tentei ir respondendo durante as minhas falas, né? Se tiver, coloca aqui para mim, também destaca aqui para eu responder os últimos pontos.
O João Leopoldo colocou um ponto aqui, né? Como não há uma centralização do processo de vacinação em nível federal, também pela falta de comprometimento, você não acha que a implementação desse modo seria complicado? Lembrando que temos muitos municípios no Brasil sem a menor infraestrutura. João Leopoldo, eu vou dizer o seguinte. Perdemos muito por não ter esse nível de centralização do processo a nível federal. Perdemos muito. A ser estudado o impacto disso. Não tenho dúvida. A nível estadual, os ministérios, as secretarias de saúde estaduais têm um nível de independência para a tomada de algumas decisões em relação aos municípios, que eu acho que os estados deveriam assumir o protagonismo de o que vai para os municípios, como vai, com que frequência vai, como está chegando. Não só de fazer a logística, tá? É de ajudar com a inteligência desse processo. Entendendo que eu posso fazer campanhas de imunização por regionalização, tá? E pensando no território e as complexidades dos territórios. No terceiro nível, os municípios, que é quem está no front, é quem toma a decisão, é quem vai... eu acho que são os mais prejudicados, os municípios são os mais prejudicados pela falta de articulação federal e estadual, e é neles que o problema estoura. Quem sente na pele a dor do lockdown, de ter que fazer o fechamento, restrição de circulação, pressão da atividade econômica dos diferentes setores, lidar com o enterro, né? Lidar ali com as covas das pessoas que morreram de Covid, é o município, tá na escala do dia a dia, da rua. A gente poderia pressionar melhor o nível estadual e federal se os municípios falarem, olha, esse é o nosso plano, esses são os dados, me falta isso, deveria chegar em tal dia e não chegou, sabe? Fazer essa pressão multidireção, né? Se cada município se organizar, ele pressiona melhor o nível estadual e o nível estadual, por sua vez, o federal. Para aquilo que a gente consegue ponderar, viu? Concordo que tem coisas que não há, que a gente tem sofrido bastante, tá? Pessoal, mais algum ponto? Eu tenho tentado voltar aqui nas perguntas. De novo, Alexandre está dizendo uma questão aqui, não sei se você vai falar sobre isso, mas pergunta se é possível, recomendado, utilizar o censo demográfico para a realização do IBGE para a decisão dos estados. Ou se esse dado... Alexandre, é tão drástico o que está acontecendo, que o censo que está comprometido, né, o IBGE que perdeu recursos, poderia ser a salvação se eu tivesse feito o censo 2020. Olha o impacto disso. E atualizar as características demográficas da população brasileira, trazendo mais detalhe, mantendo os padrões, mantendo os critérios. Eu vou entrar em 2021, 2022, que eu já teria a divulgação do censo com o raio-x da população brasileira atualizado. Então, é uma outra perda que tivemos, né, com as escolhas federais. Mas eu sugiro, se usar as informações do censo 2010, tentar fazer as projeções, tá, dos dados para 2020, 2021. Você tem como... Existem os dados feitos anualmente, tá? Da PNAD, eu tenho os dados da RAIS, eu tenho os dados de KNAIS, eu estou pegando aqui outras fontes de dados que ele diz quanto cresceu a população brasileira por amostragens. Então, não se usar tal qual está o censo de 2010, eu acho frágil. Melhor do que nada. Eu acho frágil. Já tem acessível dados da PNAD ou dados de determinados setores de atividade que atualizam, tá? Pessoal, eu acho que é isso. Eu estou
Eu vou agradecer a todos aqui. Entrem em contato se quiserem mandar mais sugestões, contribuições de temas para a gente trazer aqui. Fica aqui à disposição de que nós, profissionais da ciência de dados, geógrafos, profissionais que lidam com isso, pode e deve, tá, contribuir também. Cabe a nós agora, profissionais de ciência de dados, trazer algum tipo de contribuição para esse tema, tá? Agradeço a todos aí, que tenhamos boas notícias, a gente vai atualizando esse material, tá? Quase que semanalmente agora, dos bons exemplos que a gente está fazendo para poder inspirar outros municípios a também adotarem e fazerem, tá? Forte abraço a todos, se cuidem, fica aqui essa reflexão, tá? Que cada um, com o nível de conhecimento que tem, ajude a transmitir a boa informação, né? Essa boa reflexão, que é pensando dessa maneira que a gente, enquanto nação, enquanto humanidade, vai lidar melhor com esse problema, tá? Gente, um abraço a todos aí, forte sentimento de felicidade, de contexto para o início da vacinação, e só começa o nosso trabalho. Um abraço a todos. Tchau.